Olá, Rodrigo Mello aqui novamente. Bom, até aqui você já aprendeu a saber quais são os principais tipos de dados em Python. Então, nós temos dado tipo numérico, tipo flutuante, o tipo Boolean, por exemplo, true ou false, e também o tipo string. Mas em Python nós temos vários outros tipos de dados muito mais complexos, obviamente, e às vezes nós precisamos trabalhar com tipos de dados ou objetos em uma lista, né? Tem um objeto que vai armazenar ali uma lista de valores, uma lista de objetos, e criar um programa, né, para interagir, né, em determinados momentos, nosso programa vai ter que interagir com esses objetos que estão na lista. Então, nessa aula nós vamos falar sobre listas em Python, o conceito da utilização de listas em Python. Deixa eu mostrar para você. Para eu definir ou declarar uma lista em Python, basta que eu declare uma variável, né, por exemplo, declarar uma variável chamada de nomes, por exemplo, e para eu dizer que ela é do tipo lista, basta eu colocar os valores que essa variável vai receber entre colchetes. Então, essa variável lista aqui, eu vou armazenar nela uma lista de nomes. Então, eu vou dar alguns exemplos de nomes aqui. João, por exemplo. Cada elemento da lista você deve separar com vírgula. Então, se eu quero ter um outro elemento dentro dessa minha lista, ou seja, um outro nome, um outro objeto, eu separo por vírgula, então vírgula, e aí eu vou colocar o valor que eu quero. Então, José, Maria, vírgula, Rodrigo, vírgula, Robson. Ok, 5 nomes aqui, tá bom. Agora, se eu quiser que o Python me mostre na tela do terminal, né, quais são os elementos, ou seja, os valores que essa lista nomes está armazenando, basta eu chamar o comando print, né, e informar aqui o nome da lista nomes. Se eu executar aqui agora o nosso programa, ok, ele me mostrou aqui que esses são os valores que estão dentro da minha lista. Legal. Agora, como eu disse antes, a gente usa a lista para armazenar temporariamente ali uma lista de valores de objetos e interagir com eles em algum momento do nosso programa. Então, para isso, a gente tem que aprender como navegar, né, como rastrear ou ler, né, fazer uma varredura nos valores, nos elementos que estão dentro dessa lista. Lembrando que nas aulas anteriores eu expliquei sobre a indexação né, desses valores dentro do Python, como que ele lê isso. Então, cada elemento dentro de uma lista ou de uma matriz, dentro de um vetor, ele tem uma posição, ou seja, um índice. Então, significa que se eu quiser interagir apenas com um valor de uma determinada posição aqui da minha lista, basta eu informar em que posição da minha lista que eu quero acessar esse elemento, ou seja, em qual que é a posição que esse elemento, esse valor está nessa minha lista. Então, para eu fazer referência a uma determinada posição na minha lista, também basta informar o nome dela e entre colchetes eu vou colocar o índice da posição desse valor. Por exemplo, se aqui eu estou colocando, né, a posição 0 e agora executar esse programa, ele vai me dizer que na posição 0 nós temos lá o valor, né, João, que é o nome João. Da mesma forma, se eu colocar, por exemplo, o valor 2, ele vai me trazer Maria, porque lembra, começa no 0, 1, 2. Então, Maria está na posição 2. Legal. Agora, em Python, tem um outro recurso muito interessante que eu não vi em nenhuma outra linguagem, que é o seguinte, eu posso rastrear, né, um vetor do final para o começo. Okay? Para isso, é só eu colocar o sinal de negativo na posição do índice. Então, por exemplo, se eu quiser pegar o último elemento da posição do meu vetor, basta eu colocar -1, ele vai retornar o último elemento que está posicionado no meu vetor, ou seja, na minha lista. Então, se eu executar o programa aqui agora, ele vai me mostrar que o último elemento da minha lista aqui é Robson, assim por diante. Se eu colocar -2, aqui ele vai me informar e executar o programa, ele vai me informar que é Rodrigo, né? E assim por diante. Legal? Agora, outro detalhe importante. Se eu quiser modificar um determinado valor na minha lista, né? Ou dentro de uma determinada posição, basta eu atribuir para ela né, o valor informando qual que é a posição que eu quero que você substitua. Então, deixa eu te mostrar. Por exemplo, eu vou dizer que na minha lista nomes, na posição 0, eu quero que o valor agora seja, ao invés de João com acento, seja sem acento, ok? Então, significa que se eu pedir agora para executar, né, o meu programa, ele vai atribuir aqui na posição 0 João, sem acento, e vai mostrar a minha lista. Vamos ver como vai ficar? Então, vou executar aqui. Legal. Ó, João, ele substituiu o valor que estava lá com acento, colocou sem acento como nós pedimos, e mostrou que os outros elementos da lista permanecem como estavam. Legal? Agora, existe um outro recurso que é o seguinte, quando eu quero acessar elementos específicos, mais de um elemento, na verdade, específico, ou seja, uma faixa de valores dentro da minha lista, né? Por exemplo, eu quero acessar só, por exemplo, José
e Maria, ou José até o Rodrigo aqui. Quando eu tenho esse tipo de situação, como que eu faço a referência? Em Python é possível você fazer essa varredura dentro de uma lista através de uma faixa determinada, ou seja, de início e fim, da seguinte forma. De novo, você coloca dentro, entre colchetes e especifica a partir de qual posição na lista você quer começar, que você quer, né, posicionar o vetor para ele ler o valor que está naquela posição e trazer para você. Então, eu vou dizer que eu quero começar da posição 0, 2 pontos, ou seja, até qual posição? Até a posição 3. Então, o que ele vai fazer? Se eu quero até a posição 3, então eu tenho que entender aqui, 0 é o primeiro aqui, 1, 2, 3. Só que esse comando esse aqui, ele sempre vai trazer da posição inicial até final menos 1. Significa que, se eu olhar aqui na minha lista, como eu falei, né, nós já sabemos, o primeiro valor está na posição 0, José está na posição 1, Maria está na posição 2 e Rodrigo está na posição 3. Porém, como ele traz o último menos 1, ele vai trazer apenas João, José e Maria. Vamos ver? Então, eu vou executar meu programa novamente. E exatamente, ó, trouxe 3 elementos, mas ele pegou a posição 3 menos 1. Ou seja, na verdade, ele trouxe os 3 elementos sem a última posição, que no caso aqui era o Rodrigo. Ok? Bom, mas essa expressão, ela não modifica os valores da nossa lista original. Deixa eu abaixar aqui, diminuir, minimizar. Essa expressão aqui, ela não modifica os valores, tá? Quando eu faço essa referência aqui, por exemplo, quando eu estou pedindo para ele mostrar somente uma faixa de elementos dentro da minha lista, ele não vai modificar os valores originais que foram declarados no momento que eu criei a minha lista, né, ou fiz alguma alteração nela. Ele não vai eliminar ele não vai modificar esses valores, mas ele vai retornar uma nova lista. Vamos ver como que é isso? Deixa eu te provar na prática. Então, se eu chamar aqui novamente o comando print e colocar o nome da minha lista, ele vai me trazer essa faixa de valores que eu pedi, mas vai trazer também todos os elementos que estavam lá. Ou seja, ele está me retornando aqui uma nova lista e sem modificar os valores que estavam na minha lista original. Vamos ver? Vou executar aqui. Então, ele trouxe, ó, os 3 valores e manteve a lista original, ok? Então, é assim que listas funcionam em Python.